tenho um amigo que foi missionário na Europa, na Espanha, e ele nos conta a respeito da história da igreja na Europa, que há 50, 40 anos passados era uma igreja genuína, com templos cheios, abarrotados de cristãos verdadeiros, buscando a presença de Deus, e que ele foi recentemente naquele mesmo continente, e onde eram grandes igrejas, hoje são pontos turísticos, restaurantes, enfim. Entrou em decadência a igreja na Europa. Final do século passado foi o caso dos Estados Unidos, que quem conhece a história da igreja moderna sabe que a título de hoje não se sabe mais nos Estados Unidos quem é um cristão verdadeiro ou não. Começo desse século, a igreja brasileira começa a sua decadência através de modismos, através de novos movimentos que não tem nada a ver com aquilo que as Escrituras ensinam. Gostaria de ler um texto da Palavra de Deus que nós encontramos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 2, 3 e 4, onde está escrito o seguinte: que pregues a palavra a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Quando o Senhor Jesus exerceu seu ministério, ele teve que confrontar-se com os sacerdotes de sua época, com os escribas e fariseus e com os judeus, estes que defendiam o sistema religioso implantado de sua época, mesmo que tivesse que passar por cima de todo mundo. Na época de Paulo, e aonde ele fundou igrejas, não foi diferente. E neste texto que ele escrevia ao seu companheiro de ministério Timóteo, na igreja de Éfeso, ele teve que enfrentar 3 grupos de pessoas que investiam contra a verdade do Evangelho do Senhor Jesus, que eram os judaizantes, aqueles que defendiam o judaísmo a qualquer preço, prendendo, confiscando bens dos cristãos e até matando os seguidores da verdade bíblica. O segundo grupo eram os gnósticos, os pregadores das suas próprias ideologias, aqueles que se faziam de cristãos, mas na realidade estavam ali com segundas intenções no meio do povo de Deus. E o terceiro grupo eram os falsos mestres cristãos, aqueles que manipulavam as Sagradas Escrituras para defenderem os seus próprios interesses. Nos dias de hoje não é diferente. Existem os judaizantes disfarçados de chefes religiosos que defendem os seus sistemas religiosos fechados, custem o que custar, mesmo que tenham que passar por cima de todo mundo, porque se acham
o rei da cocada preta e o dono das igrejas e religiões. O segundo grupo dos gnósticos nos dias de hoje são aqueles que se disfarçam de falsos profetas, aqueles que, durante as suas mensagens e pregações, desprezam a palavra de Deus, mas defendem as suas profetadas na igreja como se fosse verdade, quando na realidade nós sabemos que não se cumprem e vão se desgastando e daqui a pouco tem que ir para outro lugar. E o terceiro grupo dos falsos mestres são aqueles que manipulam as escrituras para defenderem os seus próprios interesses religiosos, interesses econômicos. Só pregam sobre determinados textos bíblicos para sustentarem suas teses, mas por trás de tudo isso existe o interesse de fazer comércio da palavra de Deus. São os mercenários, aqueles que se aproveitam das posições que ocupam nas denominações e nas igrejas para tirar proveito econômico e explorar os simples servos e servas de Deus. O que acontecia na época do Senhor Jesus, o que aconteceu na época do apóstolo Paulo, não está diferente nos dias de hoje. A igreja precisa estar atenta para aqueles que são falsificadores da palavra de Deus e para aqueles que defendem a palavra do Senhor assim como ela está escrita.